Oi, amigos e amigas! Hoje o papo está super interessante e é com você, minha amiga e meu amigo leitor. Sim, querido leitor, já entendeu o assunto, né? Hoje nós vamos falar de uma das minhas séries favoritas, que inclusive eu estou doida para ler os livros. Pois é a minha série favorita. E não li os livros ainda. Estamos falando de Bridgerton. Lançou aí a nova temporada e ela foi super polêmica. A primeira parte da série já mostrou quem seria o casal da vez, que é a Penélope e o Colin. Inclusive, amei, por mais que eles não sejam o meu casal favorito. E estava todo mundo doido para que lançasse logo a segunda parte dessa temporada. Acho que a maioria não gostou. Acho que se pudessem escolher, teriam ficado somente com a primeira parte da temporada. Vou trazer aqui algumas informações que quem já leu o livro já conhece. Por quê? Porque eu pesquisei muito. E eu não ligo pra spoiler de série, de livros. Não ligo pra isso. Inclusive, eu gosto, me dá mais vontade de pesquisar e assistir a série e ler o livro. Inclusive, voltei a ser leitora, gente. Estava há anos sem ler livros porque não tinha money pra comprar. E não era uma das minhas prioridades, né? Porém, estou tratando como uma das minhas prioridades esse ano. Então, tudo sobre esse mundo nós vamos bater alguns papos também. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora que a Francesca, ela é a 6ª irmã da família Bridgerton. Inclusive, esse nome é lindo, gente. E a nova atriz que interpretou a Francesca, ela é maravilhosa. Eu achei ela linda demais. A primeira atriz, ela não teve muitos pontos importantes na série. Ela apareceu uma vez ou outra. Inclusive, nessa temporada foi trocada a atriz por conta de que a atriz que atuou na primeira e na segunda temporada, ela estava dando prioridade para 2 séries que ela era protagonista. Achou melhor sair de Bridgerton. E aí trouxe a nossa querida e amada nova Francesca. Por mais que a primeira atriz não tenha aparecido tanto, eu acho que essa nova atriz super combinou com a Francesca. Achei exemplar a atuação dela, sério, simplesmente amei. Resumidamente, o contexto da história de Francesca. Essas informações foram pesquisas mesmo que eu vi de outros vídeos para entender de fato a história da Francesca. Porque afinal, nas 2 últimas temporadas, ela não aparece tanto, né? Não mostra quem de fato é Francesca. Só nessa 3ª temporada que começam a contar um pouco mais da história dela. E aqui vai um spoiler. Então, se você ainda não assistiu a 3ª temporada e você não gosta de spoiler, dá pausa, vai assistir a série, depois você volta aqui pra gente continuar falando sobre isso. No último episódio da 3ª temporada, bem no finalzinho, onde a Heloise, né, ela chega pra Francesca super animada, querendo que a irmã deixe com que ela vá junto com eles pra Escócia, pra ela se conhecer e conhecer o mundo, né? Nisso, Francesca concorda e comenta com John. E nesse momento, o John apresenta sua prima para Francesca, que no caso deveria ser primo, né? Então ele apresenta Michaela. E foi isso o que deu o que falar entre os fãs de Bridgerton, porque muitas pessoas têm o livro da Francesca como seu livro favorito. E óbvio, a gente entende que quando se trata de uma série que escolhe adaptar um livro, a gente entende que nem tudo vai ser exatamente como está ali no livro. E tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência também de que acontece, né? É apenas uma adaptação. Mas eu entendo a frustração das pessoas, porque é toda uma história, né? Pelo que eu pesquisei. E pelo visto é o casal favorito de muitas pessoas, além da história favorita. Então foi muito frustrante para muitos fãs que já leem esses livros há anos
ter como essa história, como esses personagens os favoritos e ficar super felizes por ver um grande streamer reproduzindo essa série e no final das contas eles modificarem o gênero. Eu entendo também que muitas pessoas se sentiram abraçadas por conta disso, né? Por mostrarem na série que Francesca é uma personagem bi. Porém, mesmo não lendo os livros, na minha opinião, eu fiquei um pouco triste por não terem seguido o roteiro específico da história da Francesca, porque nessa temporada eu me apeguei muito a essa personagem, por todas as características dela, pela personalidade, pelo jeito de ser, como foi construído o romance deles, totalmente diferente de todos os outros personagens, que muitas das vezes tinha traição, era todo um romance por trás, um amor de início não assumido, com a reviravolta clichê de ser um romance assumido. Foi toda uma história diferente que me impactou. Quando eu entendi que era pra ser Michael e não Michaela, eu fiquei bem decepcionada. Eu acho que eles poderiam ter seguido o roteiro de fato do livro nessa história dela, até porque em vários momentos eles já colocaram outros personagens que são homossexuais. Não era necessário essa mudança drástica na história da Francesca, até porque a gente consegue perceber que um dos sonhos da Francesca é ser mãe. Então fiquei bem complicado. Eu vi várias pessoas falando que por ser um casal homossexual que vai viver, né, pela lógica da história dos livros, bem distante assim da sociedade, dá pra entender o porquê talvez a diretora, né, roteirista da série quis fazer dessa forma. Mas na minha opinião não era necessário ela fazer isso com a história da Francesca. Vamos ver no que vai dar as outras temporadas até de fato chegar na temporada que vai contar toda a história da Francesca. E uma coisa, gente, que vale muito ressaltar é que a Francesca e o John, eles tiveram um amor verdadeiro. Tanto que nos livros, pelo que eu pesquisei, diz que foi uma luta constante, sabe? Entre a Francesca, entre ela mesma, né? Pra ela começar de fato a querer um novo relacionamento, porque ela amava o John. E foi uma luta também interna entre o Michael, entender que além do trono, né, além do cargo do primo, ele iria pegar a sua esposa, né, tomar a vida de seu primo, que ele considerava como irmão. São N coisas a se pensar assim. Entendo que quando você pega livros e adapta para séries, você não vai seguir tudo. Eu entendo isso. Poderiam ser mais fiéis aos livros. Eu vi até uma pessoa comentando, fã dos livros, que a pessoa ela teve a sensação de que essa temporada foi um adeus ao que está escrito nos livros. Ele teve essa sensação. E eu comecei a parar para pensar que pode ser. Vou dizer com mais propriedade depois que eu ler os livros. Mas é isso, eu tinha que falar isso com vocês, gente. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, o que você achou sobre essa temporada. Se você concorda ou não com as mudanças sobre a vida da Francesca. Eu quero muito saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo e um cheiro.